Fala galera, hoje eu tô aqui para gravar uma aula com vocês sobre ciclo celular e como de sempre, vamos começar definindo quais são os nossos objetivos. Inicialmente, nós temos como objetivo definir os eventos que ocorrem ao longo do ciclo. Logo depois, vamos compreender as mudanças no estado morfológico do DNA. Por fim, iremos compreender como é que se dá a regulação do ciclo celular, que é algo muito relevante, algo muito interessante para que a gente tenha uma célula proliferando sem nenhum tipo de anormalidade, sem nenhum tipo de anomalia para o tecido. Bem, o ciclo celular ele vai ser caracterizado por dois grandes momentos. Um desses momentos é chamado de intérfase, que por sua vez se subdivide em três fases. A subfase G1, que é caracterizada por uma intensa síntese proteica, a subfase S, que é caracterizada por uma intensa replicação do material genético, né? É onde a célula duplica todo o conteúdo genômico para que a célula possa proliferar, e uma subfase chamada de subfase G2, onde a gente ainda tem um gap, um intervalozinho de tempo onde a tua célula vai produzir uma dada quantidade de proteína para que então ela entre na fase proliferativa. Lembrando que essa fase proliferativa pode ser atividade mitótica, pode ser atividade meiótica, depende se a gente está trabalhando com uma célula somática ou se a gente está trabalhando com uma célula germinativa. Bem, o DNA ele pode apresentar diferentes estados morfológicos ao longo desse ciclo. Na intérfase, o material genético ele vai ser sempre observado com a forma de cromatina, exatamente como você está vendo aqui, ó, no canto superior direito. A cromatina ela apresenta-se em diferentes estados de condensação. Você tem uma área da cromatina onde ela tem um menor grau de condensação, chamamos isso de eucromatina. É uma área onde nós identificamos a expressão gênica, ou seja, é uma área onde os genes podem ser transcritos e futuramente serão traduzidos em proteínas. E existem áreas da cromatina onde ela se apresenta mais condensada. Ela está associada a um núcleo proteico. Essas proteínas, inclusive, têm um nome, nós chamamos de histonas. Essas proteínas acabam compactando o material genético. E aí, nessa região, pelo fato do material genético estar compactado, a gente afirma que os genes vão estar silenciados. Bem, um aspecto interessante se dá basicamente sobre o mecanismo de regulação, né? O que determina se eu vou ter o meu gene silenciado ou o que determina se eu vou ter o meu gene expresso. E a questão é simples. Se eu defino o gene como a unidade que vai ser transcrita, eu posso definir como sequências regulatórias aquelas que controlam a expressão do gene, que vão definir se o gene será transcrito ou não. A sequência regulatória que antecede o gene, local de inserção da RNA polimerase, área que não é transcrita, repito, é uma área de regulação, nós chamamos de região promotora. Nessa região promotora, a gente vai ter a inserção de diferentes fatores transcricionais, que são pequenas moléculas que se complexam ao promotor, para que então a RNA polimerase possa se inserir nessa região. Bem, na área de eucromatina, como o meu DNA apresenta um maior grau de estiramento, é possível que esses fatores transcricionais identifiquem o promotor. É possível que a RNA polimerase se complexe aos fatores transcricionais, promovendo então a transcrição. Nas áreas de heterocromatina, pelo fato do meu promotor estar compactado, estar condensado, eu não consigo ter acesso a essa região. Os fatores transcricionais não se inserem. Se eles não se inserem nessa região, esse gene vai permanecer silenciado, porque a RNA polimerase não consegue acessar o promotor. Então, as áreas de eucromatina são áreas expressas, porque a RNA polimerase consegue ter acesso ao promotor, sequência regulatória que antecede o gene. As áreas de heterocromatina são áreas onde os genes não são expressos, porque a RNA polimerase não consegue acessar o promotor, não consegue acessar a região regulatória para a expressão, e aí esse gene permanece silenciado. Um aspecto hoje muito discutido na biologia molecular, na biologia celular, faz referência ao termo controle epigenético. Felipe, o que envolve o controle epigenético? Processos de remodelagem da cromatina, ou seja, áreas de eucromatina podem ser convertidas em áreas de heterocromatina e vice-versa.
A gente já conhecia esse mecanismo de regulação, né? A gente sabe que ao longo do desenvolvimento embrionário existe um processo constante de remodelagem da cromatina. Genes definidos pelo termo homeótico, genes homeóticos, são genes que coordenam as etapas iniciais do desenvolvimento. E ao longo do desenvolvimento animal, a gente observa uma remodelagem da cromatina, para que esses genes possam ser silenciados ao longo do desenvolvimento. De posse disso, a gente começou a compreender que alguns fatores externos, componentes inclusive da dieta, quando presentes no animal, prenha, né, na fêmea grávida, esses compostos poderiam promover eventos de remodelagem da cromatina. E aí seria possível que uma característica adquirida, né, por uma alteração definida pelo ambiente pudesse ser herdada. Então hoje a gente tenta identificar quais seriam esses componentes que poderiam promover processos de remodelagem da cromatina para que a gente pudesse então definir o controle da expressão gênica. Isso é algo que está muito em discussão no cenário atual da biologia, é algo bastante interessante. Bem, então na intérfase, o meu material genético ele vai estar sob a forma de cromatina, e aí eu posso ter uma variação em áreas de heterocromatina e em áreas de eucromatina. A gente identifica isso em G1, S e G2. A diferença é que em G2 eu já passo a ter 2 moléculas de DNA, né? Meu DNA já foi duplicado. E aí quando a gente entra na fase proliferativa, esse material genético ele vai assumir um maior grau de condensação, ele vai ser compactado. E aí ele assume um estado morfológico de cromossomo. Como a gente observa, o cromossomo ele apresenta um material genético com um alto grau de condensação. As histonas já se complexaram a esses filamentos de DNA, promovendo então a compactação do material genético. Na fase proliferativa, a gente também vai evidenciar uma área de constrição no corpo do cromossomo. A gente chama isso de centrômero. É importante a gente atentar para esse termo. O centrômero representa a região onde as fibras do fuso acromático irão se ligar para viabilizar a proliferação em si. Uma discussão que a gente vai ter no futuro, num outro vídeo que eu vou gravar sobre fase proliferativa, sobre mitose, sobre meiose. Bem, então agora que a gente já consegue compreender que o DNA pode assumir diferentes estados morfológicos, né? Que isso está diretamente relacionado com as fases em que a célula se encontra, é possível então falar sobre a regulação do ciclo celular. E aí a gente fala basicamente de 3 pontos de controle. Existe um ponto de controle na transição de G1 para S, outro ponto de controle na transição de G2 para a fase M e um ponto de controle na fase M. No início do ciclo celular, ou seja, na transição de G1 para S, a célula avalia basicamente se o ambiente é favorável. Se o ambiente for favorável, é possível que essa célula transite de G1 para S. Felipe, mas o que seria ambiente favorável? Quando a gente fala em ambiente favorável, a gente está falando basicamente se essa célula teve um crescimento volumétrico a ponto desse crescimento definir a formação de 2 novas células. Ou seja, como é que está a relação entre a superfície e volume? Outro ponto a ser analisado é se os fatores de crescimento estão presentes no ambiente. Felipe, o que são fatores de crescimento? São pequenos peptídeos em geral, são pequenas moléculas que vão orientar se é necessário que essa célula prolifere ou se não é necessário que ela prolifere naquele momento. Existem vários fatores de crescimento, né? Você tem um fator de crescimento epidermal, fator de crescimento endotelial vascular, você tem um fator de crescimento similar à insulina, esse inclusive é muito relevante, esse é o principal fator de crescimento produzido com o estímulo do GH, que vai definir, obviamente, processos de crescimento. Então, o que a minha célula avalia é isso, né? Como é que está a relação entre a superfície e o volume? Essa célula teve um crescimento volumétrico, esse crescimento é suficiente para ser distribuído em 2 células filhas, e se os fatores de crescimento estão disponíveis no ambiente. Se sim, a tua célula prossegue para a subfase S, se não, ela entra em um estado especializado chamado de G0. Se a célula seguir para a fase proliferativa, a próxima pergunta é se o material genético foi replicado corretamente. Obviamente, a gente continua tentando identificar se esse ambiente é favorável. Se sim, ocorre uma transição de G2 para M e aí a gente inicia a divisão mitótica, inicia a divisão meiótica. É importante que o DNA tenha sido replicado corretamente. Caso não seja
a nossa célula apresenta mecanismos de reparo. E é exatamente isso que joga a taxa de mutação lá para baixo. Porque se você tem uma DNA polimerase que adiciona 800 desoxirribonucleotídeos por segundo, se você tem uma enzima que alonga o DNA e que tem uma grande velocidade de processamento, obviamente que você tem uma grande possibilidade de ter um erro de pareamento, uma citosina pareada com uma timina, uma adenina com uma guanina, enfim, você pode ter problemas, né? Você pode ter erros nesse processo de replicação. Mas eu também preciso ter um mecanismo de reparo para que esses erros não se propaguem. Então, lá no finalzinho da subfase G2, né? Depois que o teu material genético foi completamente replicado, existe um complexo enzimático que vai viabilizar o reparo, né? Que vai reparar esse material genético que possa ter algum tipo de erro. Se não for possível fazer o reparo, é comum que essa célula entre em apoptose. Felipe, o que significa o termo? Apoptose é a morte celular programada. A sua célula comete um suicídio. É melhor eu descartar uma célula anômala do que mantê-la proliferando na estrutura do tecido. Então, na transição de G1 para S, eu avalio a relação entre a superfície e o volume dessa célula, avalio se os fatores de crescimento estão presentes no ambiente. Na transição de G2 para M, após a replicação do material genético, eu avalio se existe algum tipo de erro nesse mecanismo de replicação. Senão, a minha célula transita de G2 para M. Quando eu chego na fase M, fase proliferativa, a gente vai chegar na metáfase, e aí lá na metáfase a gente vai basicamente trabalhar com duas informações. Felipe, todas as fibras do fuso acromático estão ligadas ao centrômero? Não tem nenhum cromossomo solto? Todos estão ligados às fibras para que ocorra a proliferação? Primeiro ponto de checagem na fase M. Segundo ponto de checagem. Felipe, os cromossomos estão alinhados no equador? Essas duas perguntas precisam ser respondidas e precisam ser respondidas positivamente. Porque se você não tem todos os cromossomos ligados às fibras do fuso, se você não tem todos os cromossomos alinhados no equador, a chance de você ter uma aneuploidia, ou seja, gerar células filhas com um erro no número de cromossomos é algo gigantesco. Então é necessário que você tenha um acerto lá na metáfase, né? Erros na metáfase acabam gerando erros por não disjunção na anáfase. E aí você cria as alterações numéricas. Turma, era exatamente esse o recado que eu queria dar para vocês. Lembrando que é fundamental que ao longo do vídeo você faça pequenas pausas para elaboração, para fazer as suas próprias anotações. É isso, um beijo.